Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática, né? Hoje a gente vai ver sobre grandezas, certo? O que são grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou pode ser contado. É chamado de grandezas, certo? Nós temos grandezas que elas são diretamente proporcionais. Isso significa, quando um aumenta, a outra também aumenta. Tem grandezas que são inversamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra diminui, ou o contrário, quando uma diminui, a outra aumenta. E temos grandezas que não são proporcionais. Então, a gente vai estar vendo grandezas, certo? Lembrando que grandeza é tudo aquilo que você pode contar ou medir, tá bom? Então, na nossa aula de hoje, você tem 3 vídeos aí que eu gostaria que vocês assistissem, certo? Porque esses vídeos não são para mim, esses vídeos são enriquecimento para o conhecimento de vocês, certo? A gente vai ver o que é grandeza diretamente proporcional, o que é grandeza inversamente proporcional, o que são números proporcionais e o que são grandezas, certo? Então, gostaria que vocês assistissem, além dessa aula, esses 3 vídeos que está aí, tá bom? Para começar, né, a gente vai começar com o nosso cabeçalho, né? Lembrando que a semana passada não teve aula de matemática, foi dia dos professores, então agora é a nossa aula de número 3, certo? Você vai colocar seu nome completo, a sua série com a turma, né? Não pode esquecer coisas que são principais, gente. A aula número 3, a turma, para me saber qual, e o período, certo? Porque aí, a partir dessa data aqui, eu sei aonde eu vou marcar seu visto, ok? Eu não perco tempo procurando, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar sobre proporcionalidade entre grandezas, certo? Tem um texto aqui, a gente vai lendo e eu vou explicando. Proporcionalidade entre grandezas. Definimos por grandeza tudo aquilo que pode ser contado e medido como o tempo, a velocidade, o comprimento, o preço, a idade, a temperatura, entre outros, certo? Então, é tudo aquilo que pode ser contado e medido. Exemplos de grandezas: o tempo, a velocidade, o comprimento das coisas, o preço das coisas, a idade, a temperatura, entre outros. As grandezas, elas são classificadas em grandezas diretamente proporcionais, chamada de grandezas diretamente proporcional, DDP, e grandezas inversamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, certo? A gente vai estar vendo cada uma dessas grandezas, ok? Primeiramente, nós vamos começar com as grandezas diretamente proporcional. Então, eu diria sobre grandezas diretamente proporcional, que são aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação da outra na mesma razão. Se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica. Se uma é dividida em 2 partes iguais, a outra também é dividida em 2 partes iguais. Certo? Exemplo 1, então. Se nós temos 3 cadernos e esses 3 cadernos custam R$ 8, o preço de 6 cadernos será R$ 16. Ó, 3 cadernos dobrou para 6. O preço de 8 dobrou para 16. Certo? Se nós dobrarmos o número de cadernos, também dobramos o valor dos cadernos. Confira a tabela, ó. 3 cadernos, R$ 8. 6 cadernos, R$ 16. Quando eu multipliquei aqui por 2, aqui também foi multiplicado por 2. 3 vezes 2, 6. 8 vezes 2, 16. Certo? 12. Ó, 6 vezes 2, 12. 16 vezes 2, 32. 12 vezes 2, 24. 32 vezes 62, 64. Certo? Então, isso eu digo que é uma grandeza diretamente proporcional. Se você observar, ó, 3, 6, 12, 24, o número de cadernos está aumentando. E
também o preço, é claro, que vai aumentar, certo? Então, quando a gente põe essas setinhas e elas ficam para o mesmo lado, aumentando uma grandeza, a outra também aumenta, a gente fala que isso é grandeza diretamente proporcional, certo? Olha o exemplo 2. Para percorrer 300 quilômetros, um carro gasta 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos quilômetros que o carro percorrerá com 60 litros e com 120 litros? Então, se você observar nesse caso também, nós temos a proporcionalidade, né? Com 30 litros, esse carro, ele percorre 300 quilômetros, né? Então, se eu multiplicar por 2, 30 vezes 2, 60. Ele vai 300 vezes 2, 600. Então, com 60 litros, ele vai fazer 600 quilômetros. Se eu multiplicar por 2 de novo, 60 vezes 2, 120. 600 vezes 2, 1.200. Então, está aumentando a quantidade de gasolina, proporcionalmente vai aumentar a distância que eu consigo andar com esse carro. Quanto mais gasolina, mais eu consigo andar com esse carro. Isso também é uma grandeza diretamente proporcional, certo? Eu poderia citar, por exemplo, ó, se em 10 cadernos eu pago R$ 20, em 5 cadernos eu vou pagar R$ 10. Olha o que está acontecendo, ó, 10 cadernos foi para 5, então, em vez de aumentar, diminuiu. Mas só que o preço também de R$ 20 caiu para 10, então o preço também diminuiu. Olha que a setinha também ficou para o mesmo lado. Então, isso também é grandeza diretamente proporcional. Pode tanto aumentar, quanto pode diminuir, certo? Que vai ser grandeza diretamente proporcional. Aumentando uma, aumenta a outra. Diminuindo uma, diminui a outra também. Isso define grandezas diretamente proporcional. Tá bom? Continuando, então. Então, grandezas inversamente proporcionais. Uma grandeza é inversamente proporcional quando a operação inversa, deixa eu marcar aqui, quando a operação inversa são utilizadas na grandeza. Por exemplo, se nós dobrarmos uma das grandezas, temos que dividir a outra por 2. Se nós triplicarmos uma delas, devemos dividir a outra por 3 e assim sucessivamente. Ou seja, se uma aumentar, a outra vai diminuir. Ou, se uma diminui, a outra automaticamente aumenta. Certo? Isso é chamado de grandezas inversamente proporcionais. Olha na setinha, uma está para baixo, uma para cima. Uma está para cima e outra para baixo. Então, elas estão inversas, por isso inversamente proporcional. Por exemplo, a velocidade e o tempo são consideradas grandezas inversas. Quanto mais velocidade o carro corre, menos tempo você gasta para chegar no seu destino, não é? Quanto menos velocidade o carro corre, mais tempo você vai gastar para chegar ao seu destino. Então, quando um diminui, o outro aumenta. Quando um aumenta, o outro diminui, certo? Então, por isso elas estão chamando de grandezas inversas, certo? Porque aumentando a velocidade, o tempo é reduzido. E se nós diminuirmos a velocidade, o tempo vai aumentar, certo? Então, sobre isso, nós temos aí o exemplo de número 3. Para encher um tanque, são necessárias 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Se a gente usar vasilhas de 3 litros, ó, as vasilhas não eram de 6 litros, agora eu vou usar vasilhas de 3 litros. Eu vou precisar de mais ou de menos vasilha? Então, ó, com 30 vasilhas de 6 litros, né, eu encheria o tanque de água, certo? Mas se ao invés de 6 eu vou usar vasilhas de 3 litros, então eu estou dividindo isso por 2. Estou diminuindo o tamanho da vasilha. Aliás, estou diminuindo o tamanho da vasilha, não é? Então, o que vai acontecer?
o número de vasilhas, a quantidade de vasilhas vai ter que ser multiplicado por 2. 30 vezes 2, 60. Para encher a piscina, vamos dizer assim, eu gastaria 30 vasilhas que tem o tamanho de 6 litros. Mas se eu não tenho vasilhas de 6 litros, então eu gastaria 60 vasilhas de 3 litros para encher essa mesma tanque, essa mesma piscina, certo? Então, aumentou a quantidade de vasilha, diminuiu o tamanho da vasilha. Era 6 litros, passou para 3 litros. Isso é grandeza inversamente proporcional, certo? Utilizando 60 vasilhas, pois se a capacidade da vasilha diminui, o número de vasilhas vai aumentar no intuito de encher esse tanque. As duas grandezas são muito utilizadas em situações de comparação, isto é, comum no cotidiano. A utilização de regra de 3, nos casos envolvendo proporcionalidade direta e inversa, é de extrema importância para a obtenção dos resultados, certo? Então, olha aí o exemplo 4. Se eu falasse para vocês assim, digamos que um automóvel esteja a 50 km por hora, e em determinado período de tempo ele anda com uma distância de 250 quilômetros. Quantos quilômetros ele percorreria se a velocidade dele fosse de 75 quilômetros por hora? Ó, eu tenho duas grandezas, velocidade, que é medido em quilômetros por hora, e eu tenho distância, que é medido em quilômetros, certo? Vamos imaginar que em uma imaginação, em 2 horas de viagem, certo? Eu andei a 50 km por hora no meu carro, velocímetro, e eu consegui percorrer uma distância de 250 quilômetros com essa velocidade, certo? Se ao invés de 50 km por hora, eu aumentasse a velocidade para 75, será que eu iria andar uma distância maior ou menor? Eu não sei, vou chamar essa distância de x, certo? Então, ó, a velocidade inicial era de 50 km por hora, mas eu aumentei essa velocidade para 75 km por hora. Então, a velocidade ela aumentou, certo? Agora, o que vocês pensam comigo? Se a 50 km por hora eu consigo andar 250 km, a 75 km por hora, aumentando a velocidade, eu vou conseguir andar uma distância maior. Não vou? Porque eu estou correndo mais. Quanto mais eu corro, mais distância eu vou fazer. Então, isso, ó, as duas setinhas para cima, isso é grandeza diretamente proporcional, certo? E para resolver a grandeza diretamente proporcional, a gente multiplica isso aqui cruzado. Então, eu vou pegar, certo? Esses dados que eu tinha aqui, ó, que eu montei, né? E vou montar, então, duas frações. Ó, vai ficar 50 sobre 75, tá aqui, ó, 50 sobre 75, e 250 sobre x, 250 sobre x. Olha as frações, certo? E aí, quando a grandeza é diretamente proporcional, eu vou multiplicar cruzado. Então, ficaria assim, ó, 50 vezes x, que é igual a 75 vezes 250, certo? 50 vezes x é 50x. 75 vezes 250 dá 18.750. O 50 está multiplicando, passa ele dividindo. Então, vai ficar x, que é igual a 18.750 dividido por 50. E eu vou achar que x é 375. X é 375 quilômetros. Então, se a sua velocidade fosse aumentada para 75 km por hora, ao invés de você andar 250 km, você percorreria 375 km de distância, certo?
Aumentei a velocidade, então eu vou aumentar a distância que eu vou andar. Ok? Isso é um exemplo, então, de grandeza diretamente proporcional. Certo? Depois, exemplo 5. Um veículo a 120 km por hora gasta 2 horas em determinado percurso. Qual seria a sua velocidade se o tempo gasto nesse percurso fosse de 6 horas? Então, a primeira coisa que você vai identificar, ó, um veículo está a 120 quilômetros por hora. Quilômetros por hora, gente, está falando de velocidade, certo? Lá no cronômetro do carro, velocidade é marcada em quilômetros por hora. E gasta 2 horas. Horas está se referindo a tempo, certo? Agora vamos pegar os dados, ó. Se a velocidade está nessa primeira coluna, vamos pôr os 120 aqui debaixo da velocidade. Se 2 horas é tempo, está na segunda coluna, vamos pegar as 2 horas e colocar aqui debaixo, certo? Aí ele fala, qual seria a sua velocidade? Se ele quer saber qual seria a velocidade, a outra velocidade eu não tenho, eu vou chamar ela de x. Qual seria a minha velocidade? Para que o tempo gasto nesse percurso fosse de 6 horas. Horas é tempo, então 6 aqui de baixo. Certo? Agora pensa comigo, ó, era 2 horas, passou a ser 6 horas. O tempo está aumentando, não é? O que aconteceu, gente? Se eu estou gastando mais tempo para viajar, certo? Por exemplo, eu vou para Goiânia em 3 horas, em 2 horas. Se eu fui para Goiânia em 6 horas, eu gastei mais tempo. Significa que eu fui numa velocidade mais alta que 120 ou mais baixa que 120? Se eu estou gastando mais tempo, significa que eu estou indo numa velocidade mais baixa, não é? Então, ó, uma setinha está para baixo, a outra está para cima. Isso é grandeza inversamente proporcional, certo? Quando a grandeza é inversamente proporcional, você vai inverter isso aqui na hora de montar a sua fração. Aqui está 120 sobre x. Aí você invertendo, vai ficar x sobre 120, certo? E aqui você vai manter do jeito que está. Então, 2 sobre 6, certo? Quando a grandeza é inversamente proporcional, onde tem o x, você passa o de baixo para cima, o de cima para baixo. Era 120 sobre x, então vai ficar x sobre 120. Onde não tem o x, continua do jeito que está, certo? E aí você vai multiplicar cruzado de novo. E de cima com de baixo, de cima com de baixo. Então, ó, nós vamos ter x vezes 6, 120 vezes 2, certo? 6 vezes x, 6x. 2 vezes 120, 240. O 6 está multiplicando, passa dividindo. 240 dividido por 6 vai dar 40 quilômetros por hora, certo? Então, ó, se eu gastava 2 horas a 120 quilômetros por hora, para eu gastar 6 horas, eu viajei apenas a 40 quilômetros por hora. Minha velocidade foi bem mais baixa, né? Ao invés de ir a 120, eu fui a 40. Então, para fazer o percurso em 6 horas, seria necessário que ele mantivesse uma velocidade de 40 km por hora. Ok? Então, isso é grandeza inversamente proporcional, certo? Um aumentou, o outro diminuiu. Eu tenho aqui uma lista de exercícios para vocês, certo? São 8 exercícios. Vocês vão tentar fazer eles e me mandar fazer as respostas no privado, tá bom? Mas lembra, tem mais 3 vídeos do YouTube lá para vocês assistirem e tirarem as dúvidas de vocês sobre grandezas proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Espero que vocês assistam e que estudam, porque conhecimento não é para mim, conhecimento é para vocês, certo? Espero que estejam todos bem, fiquem todos com Deus, até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.